Pregação ou influência? Qual é o papel da Igreja de Cristo Jesus e de nós cristãos aqui na Terra? Olá, tudo bem? Aqui é Ricardo de Carvalho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal ABC Teológico, mais um vídeo aqui do ABC10. Antes da gente ir para o nosso assunto de hoje, eu te peço que você dê um like aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Talvez isso não signifique nada para você, mas é muito importante para nós. Então, clica aí e nos segue agora. Valeu! Agora, indo para o mais importante, para o assunto desse vídeo, para falar sobre pregação, sobre influência, se tem alguma coisa que é certo, se tem algum deles que é errado, qual que é o verdadeiro papel da Igreja de Cristo Jesus aqui, pregar ou influenciar. Mas antes de falar disso, é muito importante que a gente saiba que as doutrinas teológicas, a quais nós abraçamos, nós adotamos para cada um de nós, isso com certeza vai influenciar a maneira como cada um de nós vive. Ou seja, a teologia que você abraçar para ser a sua teologia, com certeza vai influenciar no modo como você vive, no seu cristianismo prático, no seu cristianismo do seu dia a dia. Vai influenciar na maneira como você devota o seu amor a Deus ou até mesmo a maneira como você expressa o amor ao próximo. É por isso que você tem que ter cuidado, e não somente cuidado, mas zelo e equilíbrio na hora de escolher ali o que você vai acreditar, para que isso melhore e não piore o seu cristianismo, o seu modo de agir no seu dia a dia. É por isso que você tem que ter, em mais alto grau, esse zelo na hora de estudar teologia e fazer sempre um bom filtro, né? O problema que eu tenho visto hoje a respeito da influência da igreja, de falar sobre a influência da igreja, não está relacionado a ela em si, mas o fato de simplesmente falar sobre a influência e negligenciar a pregação do Evangelho. O que eu tenho visto muitas pessoas é falar sobre a conquista das esferas da sociedade, mas não falar ou nunca falar sobre pregar o Evangelho. E eu acredito que dentro dessas duas coisas nós devemos ter sim um equilíbrio. Influenciar é muito bom, levar a igreja, fazer uma igreja mais forte, cada vez mais influente é muito bom, mas nós devemos colocar, imprimir em cada um dos nossos membros, em cada um dos nossos verdadeiramente cristãos, a fome e a sede por pregar o Evangelho, por levar as boas novas para as pessoas, para que elas possam também serem novas criaturas. E eu quero trazer algo bem prático hoje, um exemplo prático na palavra de Deus, que é na vida de Paulo, onde nós vemos lá em Atos 17, a partir do verso 16, que diz o seguinte. Vou ler 16 e 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Esse texto vai mostrar que Paulo estava esperando seus companheiros de viagem em Atenas, que era uma das grandes cidades, a maior cidade grega naquele período, um grande centro religioso, cultural, econômico, tanto que nós vemos ali que ele estava falando principalmente nas sinagogas dos judeus, né? E os gentios ele falava na praça, ou seja, era uma cidade totalmente cosmopolitana, tinha gente de tudo que é lugar que você pudesse imaginar daquele período. Era uma grande cidade hoje que, se nós fôssemos comparar, seria uma cidade como no Brasil é São Paulo, é o Rio de Janeiro, como nos Estados Unidos é Nova York, como na Europa nós vemos Paris, uma cidade que é muito grande, que tinha muita influência global naquele período. E a gente vê que Paulo não para, simplesmente ele estava ali
aguardando a chegada dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus companheiros de viagem, mas ele é compungido, ele é levado por um espírito de revolta em face da idolatria, da grande idolatria naquela cidade. Então a gente vê que ele não fica parado, ele simplesmente se levanta e começa a dissertar a respeito do Evangelho nas praças e nas sinagogas dos judeus que viviam ali. Então, continue comigo no texto. Verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer este tagarela? E os outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Preste bem atenção nesse verso 18, que ele falava, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Continuando, 19, então tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas. Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhando pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles, e preste bem atenção no último verso aqui desse capítulo, verso 34, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Preste atenção que a pregação de Paulo, a dissertação de Paulo, quando ele é convidado para estar entre as pessoas mais inteligentes, os principais filósofos daquela cidade, não consistiu em apenas tentar trazer palavras de sabedoria, de grande elucidação, mas ele decidiu pregar simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele falou sobre juízo final, ele falou sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, ele pregou sobre arrependimento. Notamos no final do texto que poucos foram as pessoas que abraçaram a ele, que agregaram ao movimento de Jesus, ao movimento que Paulo estava lhe pregando, mas tenha certeza que as pessoas que agregaram ao movimento de Paulo, com certeza foram salvas. Por quê? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, a fé vem pelo ouvir a mensagem do Senhor. Eu tenho certeza que talvez mais pessoas tivessem andado mais um tempo com Ele, gostado mais da fala dEle, mais pessoas talvez não teriam escarnecido, simplesmente saído dali falando mal de Paulo, se simplesmente ele abraçasse
a tal da influência e quisesse ali trazer uma palavra de grande sabedoria, mas que não fosse a pregação do Evangelho. A Bíblia vai dizer que a cruz de Cristo é escândalo, e por isso aqueles homens se escandalizaram, por isso aqueles homens escarneceram. Preste atenção também que a mensagem de Paulo em todo o tempo estava focado em Cristo Jesus, estava focado na pessoa de Cristo. 1 Coríntios 2, 1-5 vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entenda, a influência pode ser sim algo positivo, mas se a verdadeira pregação do Evangelho não estiver conjunta a ela, com certeza vai ser uma influência morta. O que eu tenho visto também na nossa nação é que muitas pessoas têm influenciado outras pessoas com o Evangelho, e isso tem criado verdadeiros amigos, verdadeiros simpatizantes do Evangelho. Mas Deus não procura por amigos do Evangelho, Deus não está procurando por simpatizantes do Evangelho, Deus está procurando por filhos. E preste bem atenção o que o próprio Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ao ouvir pela palavra de Deus. Em outra tradução, na Revista Atualizada, ele vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós aqui, em um dos nossos ABCcasts, a gente teve a honra de receber pastor Hernandes Santos, e nós falamos sobre ali soteriologia, sobre a doutrina da salvação, e ele explica muito bem a falar sobre isso, né? Quando ele fala sobre a fé como instrumento da salvação e a graça como o mérito da salvação. Quando nós pensamos na pregação do Evangelho e olhamos para a palavra de Deus, é a única coisa que nós vemos que pode gerar fé através do convencimento do Espírito Santo. Romanos 10, 14 também vai dizer: como, porém, invocarão aqueles que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Marcos 16, 15, para terminar, é o texto que fala sobre a grande comissão, sobre a grande ordem que Jesus nos deu, nos entregou à igreja antes de ser assunto ao céu. Disse o seguinte: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que eu quero te deixar hoje como ensinamento e como palavra é que a pregação foi algo que Deus escolheu, algo que Deus fez para que nós pudéssemos usar essa ferramenta para agregar outras pessoas à fé, agregar outras pessoas à família de Cristo. Eu não acredito que a nossa sociedade, o nosso mundo vai simplesmente mudar, ser transformado à medida que a nossa influência como igreja aumente. Mas eu acredito que quanto mais nós pregarmos o Evangelho, Cristo e Cristo crucificado, e mais pessoas aceitarem a Jesus e tiverem suas vidas transformadas por Ele, se parecerem mais com Cristo, aí sim nós vamos ter uma mudança verdadeira na nossa nação e no mundo. Então o que eu quero te deixar hoje é: pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Não deixe de falar para as pessoas que você ama ou as pessoas que você convive que Cristo nasceu, que Cristo teve uma vida perfeita e morreu por eles e ressuscitou. E se você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, você vai se tornar filho e sua vida vai ser totalmente transformada. E para terminar esse vídeo, eu quero te desafiar a tornar tudo que você escutou aqui prático. Fale com alguém do amor de Deus, pregue o Evangelho, ore por uma pessoa. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida e na vida de quem ouvir a mensagem da cruz. Te espero aqui na sexta-feira com mais um episódio de ABCcast e até a próxima oportunidade. Valeu!